Olá, graça e paz, seus lindos! Estamos aqui para a nossa quarta e última aula do módulo 4, a vida de Cristo, aqui do nosso curso Vivendo pela Graça. E nós vamos falar sobre o prenúncio da nova aliança em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos falar do primeiro milagre de Jesus. Todo o ministério de Jesus foi para revelar e consolidar a graça, o favor imerecido de Deus para nossas vidas, né? Jesus agora começa o seu ministério, né? Ele é convidado para ir a uma festa de casamento, o relato está em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, e realiza o seu primeiro milagre, e nós vamos entender chaves e segredos poderosos dentro desse milagre que Jesus realizou neste casamento. Confira comigo, João capítulo 2, versículo de 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, casamento, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 a 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O que eu acho impressionante em Jesus é que você não viu uma grande oração, uma manifestação para que o milagre acontecesse. Ele mandava fazer e falava: agora experimenta. E aí, aconteceu, né? Ele simplesmente mandou encher as talhas de água. Eu tenho particularmente, né, quando eu falo aí no início, no módulo 0 do meu testemunho, da minha experiência com o sonho que eu tive, com Jesus fazendo aquele vinho e mandando eu tomar, né? Lembra do meu sonho? Então, eu tenho uma particularidade com esse texto, com esse primeiro milagre de Jesus. Eu me identifico muito, né? Porque foi uma revelação muito poderosa para mim. Jesus agora faz o milagre, transforma água em vinho, ok? E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, ele não sabia de onde vinha, né? Só os serventes que sabiam que tinham botado água, e na hora que tiraram já era vinho. Chamou o mestre-sala, o esposo, o noivo, e disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gente, a partir de agora tudo é lei e graça. Qual era esse vinho que o mestre-sala falou: poxa, colocou o inferior primeiro? Lei, a lei de Moisés. E agora esse vinho bom que Jesus promoveu aqui através desse milagre é a graça, ok? Muito superior ao que veio primeiro. A glória da última casa será maior que a primeira, mais uma vez sendo manifestada aqui no primeiro milagre de Jesus. Ele prepara o bom vinho. Mas por que é vinho? Ok? Vamos embora entender o código da graça revelado aqui nesse primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Ok? Bom, o primeiro milagre de Moisés no Egito foi transformar água em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 20. Este foi o prenúncio da lei. Okay? Quando Moisés vai para o Egito já libertar o povo, a lei já estava basicamente sendo preparada para ser anunciada para eles, né? Esse é o prenúncio da lei, e veio como morte e sofrimento através do sangue, tanto para os egípcios quanto para os hebreus, né? Aquelas pragas trouxeram mortes, da primeira praga até a 10ª veio morte para o povo do Egito, e depois veio morte também para o povo hebreu no deserto, ok? A lei ela é conhecida também como ministério da morte. O apóstolo Paulo deixou isto relatado para a gente em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, devido a esse fato. Agora é o seguinte: o primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. Isso, de certa forma, gerou morte, gerou desgraça para o povo. O primeiro milagre de Jesus é melhor que o primeiro, né? Melhor que a lei. Água em vinho.
ok? Primeiro Jesus manda apresentar o que? Água. Nós vimos aqui que passar pela água é sinal de mudança de mente, de arrependimento, de metanoia, ok? E em seguida vem o vinho, a unção do Espírito Santo. Os batismos, batismo na água e batismo no Espírito Santo, ok? O batismo na água e o batismo no Espírito Santo. E o batismo de fogo relativo à lei que era para o homem passar, que Jesus passou, não entrou aqui nesse primeiro milagre. Entenda o código da graça: água em vinho, passar pelo batismo do arrependimento para perdão dos pecados, para receber a unção do Espírito Santo. Poderoso isso, né? Os batismos aqui. O vinho representa a unção do Espírito Santo. Se você chegar hoje para qualquer judeu, israelense, hebreu, e perguntar sobre o vinho, qualquer rabino, eles vão te dar a explicação do que é o vinho para eles, ok? O vinho é sinônimo de alegria para os hebreus, ok? E na graça é representado como alegria, na nova aliança é apresentada como alegria, o estado da graça de Deus. Já já vou falar isso para você, ok? Alegria é um dos princípios do reino de Deus, como nós já aprendemos desde o início do nosso primeiro módulo. Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, ok? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz para a gente não se embriagar com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, então existem duas formas de você se embriagar: com vinho e com Espírito. Aqui novamente a comparação do apóstolo Paulo. Ah, mas então é pecado tomar vinho? Cara, o apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar algumas tacinhas de vinho, né, porque era bom para a saúde dele. E a medicina também diz isso. Ah, Toninho, mas ele está falando do vinho sem álcool. Gente, não existe vinho sem álcool. Vinho é com álcool, ok? Não tem vinho sem álcool. Existe suco de uva e existe vinho. Vinho é fermentado, vinho é com álcool sim. Ok? Vamos entender. Ah, mas aí beber é pecado? O pessoal sempre me pergunta essa coisa: beber vinho é pecado? Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui agora não. Para mim não é pecado, ok? E se embriagar é pecado? Aí eu acho que se você se embriagar para fazer mal para alguém, com certeza, por você não estar amando o seu próximo, aí sim se torna um pecado, ok? Não estou aqui fazendo apologia à bebida alcoólica, mas estou trazendo o código da graça, né? O vinho como unção da alegria do Espírito Santo, simbolizando, ok? Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E o que esse milagre representou para aquele noivo, para aquela festa, ok? E que também vai trazer para as nossas vidas, tá? Entenda que de forma simbólica esse acontecimento também agora chega de forma profética, já de forma que já aconteceu, né? Já anunciada e que a gente já pode estar vivendo. Primeiro, tirou a possibilidade de vergonha do noivo. Ok? E o que isso representa no mundo espiritual? Quando Adão peca, come do fruto do conhecimento do bem e do mal e ouve a voz de Deus, um dos primeiros sintomas que ele sentiu foi vergonha e medo. Ah, ouvi a voz do Senhor, estava nu, envergonhado, fiquei com medo, né? Então isso significa que Jesus tirou a possibilidade de vergonha daquele noivo, porque imagina, são 7 dias de festa, gente, são 7 dias de festa no casamento hebreu. Naquela época isso era sagrado. No meio da festa acabaria o vinho. Nossa, que vergonha que esse noivo sofreria. Então Jesus ele tira essa vergonha do noivo ali daquela festa, e isso nos representa o perdão dos pecados, né? Que nos tira na realidade toda a vergonha a qual o estado, a idolatria e o estado do pecado promoveu para as nossas vidas. Segundo, ele estabeleceu a tranquilidade para o casamento. Ou seja, não precisa se preocupar. Agora os convidados vão ficar muito mais felizes com esse vinho. Então pode ficar em paz. O perdão dos pecados para que a paz se manifestasse. Terceiro, permitiu que a festa fosse completa. Durou 7 dias. Isso é justiça de Deus. A graça ela é completa para a nossa vida. Jesus ele não pagou metade da sua dívida, não. Do seu pecado, não. Ele pagou toda a dívida. Então isso simboliza a justiça. E ofereceu bem-estar e satisfação aos seus convidados, oferecendo o melhor vinho, alegria. Percebe que o reino de Deus está embutido aqui? Perdão dos pecados para ter paz, justiça e alegria. A manifestação do reino de Deus. Então aparece aqui o código da graça de Jesus Cristo. Ele anuncia nesse primeiro milagre para que ele veio. Eu vim perdoar os pecados,
para que o reino de Deus fosse manifestado através da paz, da justiça e da alegria. Isso para mim foi muito revelador e eu espero que também tenha sido muito revelador para a vida de vocês. Então, qual é o prenúncio da nova aliança? A graça de Deus. O primeiro milagre de Jesus mostrou que seria o casamento do Salvador com a igreja através da nova aliança. Ou seja, o melhor vinho, a alegria eterna, a vida eterna, para termos uma festa completa. E a gente já pode começar a viver isso agora. Você já pode começar a viver dessa forma a partir de agora. Eu vim para que todos tenham vida e essa vida em abundância, através da fé em Jesus Cristo. A graça é algo maravilhoso. A graça é algo poderoso. A nova aliança ela é sensacional. E Jesus já prenuncia nesse primeiro milagre o que haveria de vir para a humanidade, para mim e para você. E assim a gente encerra o nosso quarto módulo falando um pouco da vida de Cristo. Nós vamos falar mais sobre a vida de Cristo aqui nessa quarta aula, o prenúncio da nova aliança. Aguardo você no quinto módulo. Continue vivendo pela graça.